Bom, querida Naper, primeiro queria parabenizar, né, pela essa seleção desse primeiro programa do MAN Capacete, né, que é uma inovação também para o próprio capacete. A gente não, quer dizer, até então a gente não tinha nem colaborado com uma instituição tão importante que nem o MAN, e também nunca o capacete nunca fez uma residência desse tipo, né, digital, formato. Para mim está sendo um grande aprendizado, eu mesmo, assim, eu nunca fizemos isso, né? E estamos aqui, né, agora no quinto mês, né? E com esses, digamos, eu diria assim, alguns empecilhos dados pelo contexto em qual vivemos, né, a pandemia, fazendo com que os nossos encontros sejam mais no formato digital. Então, aqui, essa nossa conversa era meio, né, para a gente mostrar para o público que talvez esteja nos assistindo aqui, ver o teu projeto, né, a tua pesquisa, da onde que você vem, como é que você desenhou, né, para entender uma das razões da tua seleção para esse programa, né? Então eu vou te passar a palavra e aí a gente vai conversando. Se eu tiver alguma pergunta, eu faço e a gente vai desenvolvendo aí uma conversa. Tá certo. Obrigada, realmente, né, pelas felicitações de novo. Eu sou na P, né? Eu acho que é conveniente eu me apresentar assim brevemente, né? Eu sou na P, eu sou capixaba, vivo no Espírito, aqui no Rio já faz uns pouco mais de 3 anos, né? É, Tenho um trabalho de pesquisa no campo das artes visuais desde 2014. Mais propriamente a respeito das presenças negras nas artes visuais, né? Então, esse é mais ou menos um pouco desse lugar que orienta o meu trabalho, né? Pensar uma insistência num discurso e de uma presença afrodiaspórica no campo das artes visuais, né? Desde 2017, mais ou menos, eu tenho pensado um pouco mais especificamente sobre o lugar da curadoria, né, como uma prática que tem sido um lugar de cada vez mais disputa por legitimação, acho, né, no campo das artes visuais, né. Então, quando apareceu essa chamada do capacete, né, para esse projeto de pesquisa, eu propus um trabalho, uma pesquisa para discutir, pensar e exercitar o pensamento sobre a curadoria, né, pensamento sobre as práticas curatoriais, a partir de um conjunto de sabedorias, que é um conjunto de sabedorias africanas ou afro-referenciadas, né? Então, inclusive, eu estou no eixo de pesquisa, que é o eixo arte africana e diaspórica, né? Um projeto que chama Cruzadorias, Perspectivas Negras por uma Curadoria em Artes Visuais, né? Um pouco bastante direto também, né? Porque eu acho que nesse primeiro momento assim da escrita do projeto, eu tinha um desejo de escrever um texto um pouco mais abrangente, um pouco mais especulativo, né? Também abrindo um pouco de espaço para aquilo que eu poderia encontrar dentro do MAN, né, do capacete, que são esses dois territórios que estão nos abrigando, né, por enquanto ao longo desses meses da pesquisa. Mas assim, para retomar um pouco essa ideia inicial do projeto, né, eu tenho trabalhado já há uns 3 anos com a ideia de encruzilhada, né, esse conceito de encruzilhada, com uma sabedoria, uma tecnologia africana que permite a manutenção das vidas negras na diáspora, né, principalmente a partir da contribuição teórica de uma pesquisadora fundamental para os nossos tempos, que é a professora Leda Maria Martins, que é uma teórica dos estudos literários, né, que vai fazer uma pesquisa muito profunda, pensando as corporeidades negras, né, e a sabedoria das encruzilhadas, né. Então, enfim,
Pensar, quando eu proponho esse projeto, é justamente para pensar quais são as possibilidades de um trabalho da curadoria, como pensar a curadoria a partir desse conjunto de sabedorias africanas que é a encruzilhada, né? Existem alguns aspectos, né, assim, muitos e múltiplos aspectos do que a gente pode pensar como encruzilhada, mas um deles é de tratar a encruzilhada como um espaço fundamental de criação, né? A encruzilhada é o território onde é possível se fazer a vida, se produzir vitalidade e de produção de transformações, né? Então, se a gente pensa nas complexidades, nas contradições também que existem dentro das instituições, dentro dos projetos de exposição, dentro das exposições que a gente costuma visitar, né? Pensar a, a curadoria a partir do lugar da encruzilhada é justamente fazer saltar tudo aquilo que a gente pode transformar, né? Tudo que a gente pode reavaliar e repensar, né? Então, quando eu proponho também é para pensar justamente a centralidade, na verdade, para propor a centralidade de um pensamento africano numa prática que é tão importante, né, como a prática da curadoria, né, e não pensar esse pensamento africano como um saber outro, né, um saber complementar, não. Nesse lugar da minha pesquisa, esse é o saber, é o lugar central, né, do qual eu tô falando, né. Um dos desejos também é pensar, já que a encruzilhada é esse lugar múltiplo, né, diverso, que vai abrigar uma série de sujeitos, né, é justamente pensar a prática da curadoria com a possibilidade de um trabalho coletivo, né? Eu acho que a gente pensa também uma das contradições no, nas práticas curatoriais, né? É de pensar a curadoria como um lugar de poder, né? E à medida que a gente capilariza esse poder, a gente consegue dar espaço, na verdade a gente consegue produzir espaço para que outras histórias sejam contadas, né? É, e, enfim, esse acho que é um pouco do panorama mais geral da minha pesquisa, né? Justamente porque eu acho que no momento em que eu chego nesse espaço, né, que é o Mãe Capacete, no momento em que eu também tenho a possibilidade de conversar com os outros pesquisadores, né, que estão com a gente nesse processo, eu começo a pensar como trazer essa pesquisa um pouco mais para dentro do MAN, assim, né? Como, na verdade, como tornar esse território do MAN um lugar mais presente na minha pesquisa, né? Então, por isso, desde o começo eu tenho investigado, fazendo uma pesquisa documental bastante extensa e vigorosa sobre as três coleções do MAN, né? A coleção Gilberto Chateaubriand, a coleção Manrio e a coleção Joaquim Paiva, né? Para observar, para descobrir, para investigar a presença de artistas negros nessas coleções, né? E eu acho que é importante assinalar assim, também que nesse momento, pelo menos nesse momento de investigação, né, da presença desses artistas nas coleções do MAN, não é exatamente um desejo de quantificar, né, de identificar quantos são esses artistas, né, mas de fazer uma aposta de que esses artistas estão ali presentes, né, de que essas presenças negras existem, né, e a partir daí entender quais são esses artistas negros que estão no MAN, quais são as obras desses artistas que estão nas coleções do MAN, né, para numa etapa seguinte conseguir investigar e perceber como esses trabalhos desses artistas têm circulado dentro das exposições
que o MAN tem feito nos últimos anos, né? Pelo menos desde 2012. E eu acho que assim, nesse jogo, mais ou menos, né? Nessa linha um pouco sinuosa, né? Quando eu me proponho a pensar um pouco mais do conjunto das exposições do MAN, eu consigo retomar um pouco a ideia inicial, né? De, enfim, especular e comentar a respeito das práticas curatoriais, né? Eu acho que um panorama geral é um pouco isso, assim. Hum. Nape, quando você me fala das encruzilhadas, que eu acho que é uma proposta muito pertinente, mas ela me remete a um lugar onde que esse poder ele é meio que aniquilado, né? Ele é mais horizontal. Todos os personagens desse contexto artístico, não sei por que me veio isso agora em mente, assim, que esse momento da encruzilhada ele é um momento onde que tudo é aniquilado, tudo se neutraliza, né? Esses poderes aí, né? Estou enganado ou talvez seja uma análise um pouco rápida, assim, né? Eu acho que é uma perspectiva, é uma ideia interessante, assim, né? Talvez a ideia de aniquilação seja um pouco, não sei, aniquilação me parece uma palavra estranha, né? Porque a É, aniquilação ela supõe é quase um extermínio, né? Talvez um apagamento apagamento, das diferenças, é, né? é, Só que, de fato, nesse interior da encruzilhada, os poderes eles são capilarizados, né? Não existe, talvez se exista um protagonista nessa encruzilhada, o protagonista é Exu, né? Porque é aquele que é, vai realmente reger todos os atos de criação. Mas a ideia de pensar que esse território ele é um território múltiplo, né? É um território que produz multiplicidade, que produz diversidade, e nesse sentido, as diferenças são fundamentais, né? As é, diferenças elas são o que vão tornar possível criações de outras possibilidades de existência, né? Criação de outras possibilidades de se habitar o mundo, né? é, Então, quando você fala um pouco desse lugar de neutralidade, talvez uma neutralidade no sentido de que é um lugar possível, um lugar possível de ser habitado, é. né? E que Algo, e que as tensões para esse lugar conseguir continuar se movimentando são fundamentais, né? É preciso que exista tensão, é preciso que exista o dissenso, e para isso é preciso a multiplicidade, né? Então, assim, é, se aniquila a multiplicidade, não, não é claro, possível essa né, vitalidade, né? eu digo isso mais no fundo, o histórico, né? O histórico carioca, brasileiro, né? O próprio Man. Eu acho que ele até então ele não permitiria, né? Até então, tá? Eu acho que agora a gente está num momento bem distinto, né? Até pela Keina que está lá, né? A Camila. Eu acho que até então não existia essa possibilidade de uma encruzilhada, né? Eu acho que talvez a gente está vivendo agora, neste momento, um potencial. Aí eu me pergunto a você, você acredita que estamos nesse caminho ali? Você acredita que a constelação... É claro que a gente nem conviveu muito para poder fazer uma pergunta desta, mas eu acho que todos nós somos sensíveis, né, de talvez entender essas forças que estão agindo aí no contexto global também, que a gente acaba sendo influenciado, e muitas escolhas talvez estejam sendo influenciadas por estes momentos multimomentos que estamos vivendo, né, com essas multiquestões que estão sendo levantadas, claro, muito tardiamente, mas melhor antes do que nunca, né? Uhum. Você na tua visão assim, desse man que se constrói, você acredita que é possível a gente chegar essa encruzilhada, que essas múltiplas vozes sendo pronunciadas? É uma questão um pouco meio abstrata, assim, uma sensação só. É uma pergunta meio absurda, mas Eu, eu fico pensando que a encruzilhada ela existe, ela é uma onipresença independente da nossa percepção dela, né? entendi. Eu tenho um pouco
essa sensação. Assim. Eu acho que, inclusive, no começo da minha pesquisa, né, acho, enfim, nas minhas primeiras entradas nesse território que era humano, eu olhava em volta e me perguntava cadê a encruzilhada, né? Assim, cadê a encruzilhada no humano? Né? Mas eu acho que todo lugar é um lugar de encruzilhadas, né? Principalmente se a gente pensar nesse lugar das instituições de arte e de cultura, porque são lugares que estão em contínua disputa, né? Se não existe nada de pacífico nesse território, né? Não existe nada de estanque nesse território, né? Talvez, enfim, você comenta dessas últimas transformações mais recentes, né? Enfim, na gestão, talvez isso seja um aspecto possível, né? De pensar a encruzilhada nesse lugar, né? Mas no movimento que eu tenho feito em relação à minha pesquisa, né? Eu tenho pensado um pouco mais no protagonismo. Talvez, não sei se a palavra protagonismo seja melhor, mas assim, de pensar na presença desses trabalhos, né, no MAN, e o que esses trabalhos podem produzir, né, de transformação naquele território. Então, é claro que ainda não, a pesquisa ela não se encerra, né? A gente está nessa reta final de uma pesquisa que realmente não tá perto de acabar também, né? Porque à medida em que eu vou avançando, eu acabo me deparando com outras complexidades, né? Outras perguntas me vêm à cabeça, né? Então, quando a gente está nesse momento em que eu estou, por exemplo, com o olhar voltado para as coleções, né? É preciso pensar também quais são as políticas de aquisição do MAN, né? Isso envolve uma série de fatores, né? Que são, enfim, fatores epistemológicos, né? Qual é a visão teórica que orientam as aquisições do MAN, enfim, questões, óbvio, de ordem financeira, né? Enfim, uma série de miríades que vão, de alguma maneira, orbitar também a presença desses artistas negros, desses trabalhos nesse território que é humano, né? É. Enfim, não sei se isso tem tanto a ver com o que você Não, tinha comentado, mas é porque também eu acho que todo território é um território de transformação. Assim, todo território é possível é. de ser transformado, de ser repensado, né? Principalmente porque aquele espaço, né, humano, é um espaço que ele precisa ser ocupado dessa maneira, né? O humano ele precisa dar lugar a, a outras narrativas, né? Assim, É. né? Se a gente pensa principalmente enfim, num projeto modernista, né? Supostamente civilizatório, né? A, par, a partir da arte, da educação, né? Enfim, e todas as críticas que a gente tem elaborado em relação a esse projeto modernista, também como um projeto colonial, né? Então, é preciso justamente repensar quais são as possibilidades de produção de outras histórias dentro desse território, né? Enfim. É. Aí, inclusive, ao longo dessa pesquisa documental que eu tenho feito, né, eu encontrei artistas que são fundamentais para entender a história do modernismo no Brasil, né, por exemplo, em Todos os Prazeres, Emanuel Araújo, enfim, sujeitos que são realmente fundamentais para entender o contexto modernista brasileiro e que nem sempre tem o seu lugar de protagonismo, talvez, nessa É. história modernista, né?
Bom, Emanuel Araújo, acho que tem sim, né? Talvez aqui não no Rio, né? Mas mais para São Paulo, né? Ele ocupa ali uma posição muito evidente, eu diria, né? Nesse processo, né? Mas Napa, eu queria saber, porque você falou que você é capixaba, né? A mim me interessa, eu queria entender porque eu não conheço, eu conheço muito pouco o Espírito Santo, assim, principalmente do lado cultural, né? Contextos. Eu sei que é um estado com muitas colônias, né? Muitos imigrantes vieram para esse estado. É um dos estados com mais etnias do Brasil, aliás, né? O Santa Catarina também. E você falou que você é de lá, né? Você nasceu lá. E a gente aqui no Rio, a gente ouve falar muito pouco dos artistas do Espírito Santo, né? Por que você veio para o Rio e como é que você vê essa? Tem uma diferença entre essa questão aí dessas buscas, dessas encruzilhadas possíveis, né? Claro, que são sempre contextos diferentes, né? Mas eu queria entender um pouquinho esse de onde você vem mesmo, assim, né? Tá, Pergunta vamos lá. longa, tá? Pode reduzir. Eu sou de Vila Velha, né? Vila Velha é um município da Grande Vitória, fica do ladinho de Vitória, da capital. É, eu acho que, assim como o Rio de Janeiro, né, o Espírito Santo tem um passado colonial que é muito presente. De fato, a gente tem essa presença e um reforço, né, uma exaltação da, da colonização alemã e italiana, né, no interior do estado. No entanto, o Espírito Santo também tem uma presença negra africana de origem banto muito forte, né? Então, e essas culturas elas vão resistir não no sentido de resistência que a gente tem atribuído recentemente, mas elas vão se desdobrar em outras relações, né? Vão se desdobrar em outras possibilidades de existência, né? E aí também está a presença e a força da encruzilhada, né? Por conta dessa sobrevalorização da colonização do território capixaba, né? As disputas são constantes, né? E as disputas sobre essas narrativas elas são constantes, né? Então, é um território bastante conflituoso, violento nesse sentido, mas também que encontra muitas similaridades com o Rio de Janeiro, talvez, né? Enfim, eu acho que eu venho para o Rio de Janeiro querendo pensar outros lugares, assim, né? Eu acho que gente, nesse contexto de arte é muito difícil realmente trabalhar, né? E fazer com que as pessoas entendam que existem diversas práticas, diversas produções relevantes fora do eixo Rio-São Paulo, né? Eu não falo nem do eixo Sudeste, porque, enfim, Rio-São Paulo não resume o Sudeste, né? E realmente eu acho que aqui no Rio eu consegui entender como essas barreiras elas vêm sido construídas, né? Hum. Pelo menos solidificadas, né? Eu acho que uma artista que tem comentado isso com alguma frequência também é a Katia Vitorino Brasileiro, né? Isso é. Enfim, que é uma artista importante desses nossos tempos. E é capixaba, né? Que é capixaba, enfim, minha amiga também, né? É. A gente vê um pouco desse. A gente vem, na verdade, de um lugar muito próximo, né? Dessa encruzilhada. E ao longo dessa minha caminhada, né? Nesse outro território que é o Rio de Janeiro, eu tenho tentado e tenho tentado trazer comigo essas outras vozes que estão ali também disputando esse lugar que é o Espírito Santo, né? Então, assim,
artistas importantes na minha trajetória, importantes na minha pesquisa, como enfim, a Castiel, né, que eu comentei agora, Rubiane Maia, Kika Carvalho, Nathan Dias, né, Rafael Segato. Eu acho que o que falta um pouco de uma... Eu acho que falta realmente que a gente aqui nesse lugar, né, de fora, né, desse lugar de fora do Espírito Santo, digo, né, mas que a gente consiga olhar para outros territórios com um olhar um pouco menos colonizador, né? Eu acho que desde muito tempo, talvez, enfim, desde a da semana de arte moderna, a gente está achando que o Sudeste, Rio, São Paulo são protagonistas É, dessa história da arte que se constrói, né? é, temos um chão muito grande para percorrer, né? Para desfazer essas visões, né? Mas, Nap, você ainda, a tua relação com o Espírito Santo, ela é viva no sentido de produção cultural, assim? Você frequenta? Bom, você falou da Cassiel, né? Mas a Cassiel acho que está em São Paulo agora, né? Ou está viajando, nem sei. Ela está fazendo doutorado, né? Com a Sueli, né? Ouvi dizer. Então, eu vivo num trânsito constante entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Em 2019, inclusive, eu fiz uma curadoria de uma exposição chamada Gira, né? Foi no final de 2019, É, com sete artistas capixabas, né? claro. Castiel, Isso. né? O Rafael Segato, Júlia Muniz, Felipe Lacerda, Kika Carvalho e Ione Reis, que são artistas jovens, né? E que vão trabalhar numa chave numa pesquisa que vai pensar as práticas, as culturas afro-brasileiras, né, como centrais para as suas práticas de trabalho, né. Então, essa exposição ela aconteceu entre novembro e dezembro de 2019, num lugar muito importante para a cultura negra capixaba, né, que é o Museu Capixaba do Negro, que naquele momento estava a galeria de arte do Museu Capixaba do Negro já estava há mais de um ano sem receber uma exposição de arte, né? Como um aparelho da prefeitura, ele vai funcionar por meio de edital, né? Enfim, todo ano tem lá o seu edital de ocupação da galeria, em que os artistas são selecionados para ocupar aquele território num período de tempo. Só que por conta de uma série de atrasos desse edital, a galeria ficou desocupada durante o ano de 2019 inteiro, né? E agora, por conta da pandemia, a galeria continuou desocupada durante 2020 inteiro, né? Que loucura, Por né? conta das restrições, enfim. Mas, de qualquer maneira, aquele lugar, a gente tinha uma relação de proximidade entre esses artistas, né, que estavam, os trabalhos que estavam sendo, que aquele espaço que é o Museu Capixaba do Negro tem para a cultura negra capixaba, que a gente queria, de alguma maneira, tornar aquele território não vivo, porque não estava morto, né, mas reacender um pouco aquele território. Então, foi uma exposição que ficou em cartaz um pouco mais de um mês, né? Principalmente porque a gente fez essa exposição com recursos próprios, né? A gente não tinha dinheiro para produção, a gente tinha vontade de fazer o trabalho acontecer e ele aconteceu, né? Assim, não de maneira sem querer romantizar isso, na verdade, né? Não existe nada de romântico nisso. Isso, na verdade, é mais uma evidência, né, da precarização do trabalho nas artes, né? Enfim, que é algo que a gente tem talvez discutido com maior força recentemente por causa enfim, da crise da pandemia, mas que essa precarização existe desde sempre, né? Ou pelo menos há muito tempo ela tem sido experienciada não só por artistas, mas por
enfim, talvez a totalidade das pessoas que compõem esse circuito, né? É, Educadores, mediadores, artistas, curadores, tá todo mundo num lugar de muita fragilidade e, é claro, alguns mais do que outros, né? Acho que no começo da pandemia a gente viu uma série de grupos inteiros de educativo, né? Serem desligados das suas, enfim, das suas instituições. E eu acho que, não sei se existe um horizonte tão bonito pela frente, assim, não sei. Né? Claro que a gente está vivenciando, é. Eu acho a gente muito tem doido vivenciado tudo isso, mas, enfim. é, acho muito maluco, né, eles terem eliminado tantos grupos do educativo, pois são exatamente os grupos que podiam estar fazendo programas virtuais, né, porque é exatamente essa atividade que eles exercem, né, e foram exatamente esses grupos os primeiros a serem eliminados, mas não só aqui, né, no mundo inteiro, né. Acho que o Uhum. MoMA em Nova York eliminou um monte, né. Sei lá, cara, nosso sistema está muito frágil, né? Tudo muito complicado isso. Mas, Nap, eu achei, pô, eu vou dar uma pausa aqui, né? A gente já está aqui, sei lá, uns 40 minutos. Eu acho que foi super bacana. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente continua conversando aqui, tá? Dá um segundinho aqui.